Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje estaremos tratando da temática semiótica jurídica. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje estaremos tratando da temática semiótica jurídica, sentido e discurso do direito. O texto de hoje nós atribuímos ao professor Eduardo Bittar. Nesse sentido, nós temos um aspecto importante quando tratamos da semiótica. Ela faz parte da área do direito, é extremamente importante porque a partir dela nós aliamos a temática semântica, ou seja, o sentido do discurso, a perspectiva de como você vai apresentar efetivamente as palavras, dando ênfase no sentido do discurso jurídico. É a partir dela que nós temos essa referência importantíssima dentro da área do direito. Vamos então ao nosso primeiro slide. A afirmação dos estudos sobre a linguagem jurídica, a evolução das concepções teóricas sobre o fenômeno do direito, vem operando-se desde longa data, sobretudo com vistas à superação da unilateral e formal interpretação do direito, tal qual concebida pela corrente dos positivistas. Quando os positivistas começou a dar os seus primeiros sinais de existência em meio ao século XIX, por meio das correntes da escola de exégese, da escola histórica e da escola pandectista, com os seus desdobramentos no século XX, sobretudo com sua culminância no pensamento de Hans Kelsen, século XX. Arquitetava-se o complemento, isolamento positivo da ciência jurídica das demais ciências. É através desses estudos que nós temos uma importância muito grande relacionada então à semiótica. É a partir dela que tem todo um sentido semântico as palavras, ao qual você vai dar ênfase no seu discurso jurídico. Vamos dar um pequeno exemplo. Se nós tratarmos da condição homicídio, nós podemos efetivamente tratar também da condição fatalidade, atenuando o processo pelo qual se compreende a ideia de homicídio, trazendo no discurso a perspectiva de fatalidade. O que seria esse processo? Esse processo nada mais seria então de você trabalhar com essa perspectiva da semiótica, através efetivamente do discurso e dando ênfase ao sentido ao qual você quer apresentar diante da relação da perspectiva jurídica. Vamos então ao nosso próximo slide. As correntes de pensamento vêm construindo à luz dos estudos de linguagem do século XX, desde a década de 50, alcançando maior notoriedade, sobretudo a partir da década de 70. Fortes discussões sobre a natureza linguística e lógica do direito. Passou-se desde então a dispor diversos argumentos no sentido da análise do direito como fenômeno de linguagem. Passou-se ainda mais a detectar-se quando o fenômeno jurídico depende da linguagem para constituir-se como tal e exercer sua função principal e determinante. Não há direito sem discurso, pois a racionalidade do que é jurídico depende do interrelacionamento humano, que deve muito aos meios e aos métodos de comunicação. É importante nós entendermos que dentro dessa característica é efetivamente a interpretação que nos constrói o sentido do discurso. O direito é efetivamente constituído a partir do discurso, a partir da utilização correta das palavras no sentido que quer se dar para aquela determinada temática. Portanto, o discurso ele faz parte de todo esse universo jurídico e é a partir dele que efetivamente você vai ter os avanços pelos quais se pretende na concepção jurídica. O discurso é efetivamente uma parte importante da área do direito. A partir dele, nós temos efetivamente, como citado anteriormente, os avanços que vão existir na área do direito. Portanto, é uma área
que é muito estudada dentro da área do direito, que é efetivamente o discurso e a semiótica que se constrói diante da relação da semântica das palavras, ou seja, o sentido das palavras dentro do discurso. Vamos ao nosso próximo slide. A busca contínua e insaciável por tendências mais modernas na análise do direito, como linguagem, vão construindo-se no sentido de que se possa ganhar autonomia de um saber específico para discutir o problema. Oriunda desse fato é a problemática de se identificar qual a parte da ciência do direito estaria incumbida de discutir a questão na linguagem no universo do direito. A semiótica é esta ciência, que já em seu nascimento é reconhecidamente uma forma de saber interdisciplinar sobre o direito, porque possui como matriz as teorias oriundas dos estudos da comunicação, ciência da relação de comunicação, semiótica, ciência dos signos, e semiótica, ciência do sentido, transplantadas para a dimensão do que é jurídico. A semiótica apresenta para nós uma lente, ao qual, a partir dessa lente, você começa a perceber efetivamente qual é a característica do sentido dos discursos. É entre eles que nós temos efetivamente os estudos acontecendo dentro da área do direito. Entendendo que essa ciência tem, por grande primazia, estar então analisando e interpretando esse processo semântico que é o sentido das palavras através do discurso. A semiótica, então, para nós, ela tem uma importância muito grande. É a partir dessa relação que se tem entre a ciência da comunicação, a ciência do sentido e os próprios signos, os significados que nós temos dentro desse mecanismo, que é efetivamente o processo do discurso e o convencimento a partir da sua ênfase ao sentido do discurso. Dentro desse processo nós temos então a sua relevância, a sua importância. E essa é uma das questões importantes que nós temos ao estudo do direito, efetivamente a prática do discurso. Vamos ao nosso próximo slide. Definições dos quadrantes da semiótica jurídica. A semiótica jurídica não é uma ciência recente, mas na sua estruturação ainda encontra-se em plena construção, como comprovam os recentes estudos desenvolvidos em torno do tema. Se mesmo a sua qualificação é controvérsia, mais que isso, sua proposta metodológica encontra-se ainda em meio às trêmulas manifestações de um saber que se delimita. Se a constatação é verdadeira para a semiótica, ainda mais o é para a semiótica jurídica, que teve seu surgimento neste século. Pode-se dizer, com Kalinowski, que suas primeiras balbuciantes manifestações se deram num trabalho intitulado Esboço de uma Análise Lógica da Lei, de 1944. A semiótica jurídica naturalmente desenvolveu-se a partir das conquistas da semiótica como ciência e, a posteriori, do estabelecimento desta como conhecimento autônomo. Também atravessa as tormentas de um estudo que procura alinhar traços metodológicos à luz de critérios estáveis. A palavra traz sentido de acordo com o texto. Nessa perspectiva, entendemos que a melhor construção e a reunião dessas palavras dentro de um texto vai efetivamente trazer aquilo que se propõe o seu autor. Então, a argumentação, a retórica, elas estão dentro desse universo dessa ciência, ou seja, precisamos compreender então como esse processo se constrói. E a partir dessa análise, desse estudo, do processo de construção do discurso, que a semiótica tem então a sua importante ciência de aplicação. Precisamos entender que o sentido que você dá a um texto, ele pode ser uma ênfase, como pode também atenuar aquilo que realmente ocorreu.
Se nós temos efetivamente uma composição de argumentos, esses argumentos que vão construir um belo texto que vai trazer então o discurso referente a um determinado tema. Então vejam como é a importância o processo da ênfase e da utilização das palavras dentro desse contexto. É o convencimento, é a apresentação, realmente ela faz parte desse universo e é de suma importância dentro do discurso. Vamos então ao nosso próximo slide. A tarefa da semiótica jurídica, no atual estágio de conhecimentos, é a de exercer um papel crítico da juridicidade. Papel este ladeado por um outro, o de formalizar as instâncias de estudo da juridicidade. Nesse sentido, trata-se de um saber fazer, uma tecnologia metódica voltada para o desvelamento e para a construção dos sistemas de significação jurídica. A semiótica jurídica, em sua missão teórica, resguarda-se de resumir ao mero inventário os signos ou ao estudo das instâncias superficiais do discurso, para servir às estruturas profundas da significação, colocando-se a serviço do que há de precedente e do que é primeiro no sentido da produção signica. A semiótica jurídica não pode prescindir, diga-se desde já, a lançar sua metodologia adequadamente. Sua direção não deve ser outra, senão a do universo do sistema cultural humano, portanto, por meio da qual se adentra ao universo dos valores deônticos. Aqui então a gente vai conseguir perceber que todo esse processo da construção e das definições do que nós temos numa semiótica jurídica, ela vai partir da importância da análise, da construção, de como efetivamente o discurso se faz. E qual é o propósito do discurso? Porque através do processo que existe dentro das palavras, elas também podem se construir de uma forma controversa. Então, nesse sentido, a importância da análise e da construção do discurso adequadamente, no sentido do convencimento, é efetivamente trabalhar com essa semântica, o sentido das palavras. E qual é o sentido efetivamente que você quer trazer para o discurso. Portanto, a área do direito, ela tem uma relação muito próxima com o discurso, muito próxima com a construção do que é efetivamente a proposta de um discurso. Então, semântica é um do universo presente dentro da semiótica, porque nesse sentido nós temos então toda uma relação da importância do sentido que as palavras têm. Lembre vocês que no início dessa aula eu citei para vocês falar de homicídio e falar de uma fatalidade. Tanto uma quanto outra nós estamos dentro de um universo da área do direito. Portanto, foi um homicídio ou foi uma fatalidade? Qual é a ênfase que eu vou trabalhar diante desse discurso? Qual é o processo semântico que eu trago no sentido deste texto? Assim nós temos então a relação da importância dos estudos da semiótica. A todos vocês, muito obrigado, espero que tenha contribuído para vocês essas informações e nos encontramos então no nosso próximo vídeo.